A lenda da Maria Degolada é uma das histórias mais conhecidas e impactantes do folclore urbano brasileiro, especialmente na cidade de Porto Alegre. O que torna essa narrativa tão marcante é o fato de ela ter origem em um acontecimento real, que ao longo do tempo foi sendo transformado pela memória popular em uma mistura de tragédia, mistério e devoção. A história tem início no final do século XIX, mais precisamente no ano de 1899. Maria Francelina Trenes era uma jovem de origem simples, descendente de imigrantes europeus, que vivia em condições difíceis em uma sociedade marcada por desigualdades. Sua vida acabou de forma trágica após se envolver em um episódio de extrema violência. Na noite de 12 de novembro daquele ano, Maria estava na companhia de um homem com quem mantinha um relacionamento, um soldado da brigada militar chamado Bruno Soares Bicudo. Durante um encontro em uma área afastada da cidade, conhecida na época como Morro do Hospício, os dois se envolveram em uma discussão. Os motivos exatos nunca ficaram completamente claros, mas relatos históricos apontam que a situação envolvia ciúmes e conflitos frequentes entre o casal. O desentendimento rapidamente saiu do controle. Em meio à briga, o homem atacou Maria de forma brutal, utilizando uma faca para golpeá-la e, em seguida, degolá-la. A jovem morreu no local, em um crime que chocou profundamente a população de Porto Alegre pela violência e pelas circunstâncias em que ocorreu. Após sua morte, Maria foi enterrada, e o caso permaneceu na memória dos moradores da cidade. No entanto, com o passar do tempo, começaram a surgir relatos que dariam origem à lenda. Pessoas afirmavam ver uma figura feminina vagando durante a noite, especialmente nas regiões ligadas ao local do crime e em cemitérios. Em algumas versões, essa figura era descrita com marcas no pescoço, como um reflexo da forma como havia morrido. Esses relatos ajudaram a construir a imagem de Maria Degolada como uma assombração, uma alma inquieta, que não teria encontrado descanso após uma morte tão violenta. A história passou a ser contada de geração em geração, ganhando novos detalhes e variações ao longo do tempo. Entretanto, a lenda tomou um rumo diferente do esperado. Em vez de permanecer apenas como uma figura assustadora, Maria passou a ser vista por muitos como uma entidade espiritual. Pessoas começaram a visitar o local associado à sua morte e também espaços ligados à sua memória para fazer pedidos e orações. Com o tempo, esse comportamento deu origem a uma forma de devoção popular. Velas, flores e bilhetes passaram a ser deixados por aqueles que acreditavam que Maria poderia interceder por eles. Surgiram relatos de graças alcançadas, o que reforçou ainda mais sua imagem como uma espécie de santa popular, mesmo sem reconhecimento oficial religioso. Ao mesmo tempo, algumas versões da lenda mantêm um aspecto mais sombrio. Há quem diga que Maria Degolada pode se manifestar de forma assustadora, principalmente diante de pessoas que desrespeitam sua história ou que praticam violência, especialmente contra mulheres. Esse contraste entre proteção e vingança contribui para a complexidade da lenda. Com o passar das décadas, novas interpretações surgiram. Algumas histórias modernas afirmam que ela pode aparecer em situações específicas, como quando seu nome é invocado, mostrando como a narrativa continua se adaptando ao imaginário contemporâneo. Hoje, a lenda da Maria Degolada representa mais do que um simples conto de terror. Ela é um exemplo de como um fato real pode se transformar em um símbolo cultural, misturando memória, crença e imaginação. Também levanta reflexões sobre a violência vivida por mulheres e sobre a forma como a sociedade ressignifica essas histórias ao longo do tempo. Assim, a figura de Maria Degolada permanece viva no imaginário popular. Seja como assombração ou como entidade espiritual, sua história continua sendo contada, atravessando gerações e mantendo-se como uma das lendas mais marcantes do Brasil.